todas as folhas fossem caderno e todas as árvores fossem lápis, nós ainda não conseguiria descrever a grandeza de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, para nós é um privilégio estar na presença daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Para nós é um privilégio estar na presença daquele que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Para nós é um privilégio estar na presença daquele que está sentado no alto e sublime trono. Para nós é um privilégio estar na presença daquele que é o Santo de Israel. Para nós é um privilégio estar na presença daquele que traz à existência aquilo que não existe. Para nós é um privilégio estar na presença daquele que é o amado da nossa alma. Para nós é um privilégio estar na presença daquele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Para nós é um privilégio estar na presença daquele que salva, daquele que cura, daquele que liberta, daquele que transforma, daquele que batiza, daquele que renova, daquele que capacita, daquele que pega o homem da sarjeta, coloca ele debaixo do chuveiro da misericórdia, dá um banho de regeneração, perdoa todos os seus pecados e transforma ele no grande pregador da palavra. Para nós é um privilégio, amado, estar na presença daquele que é o pão da vida descido do céu. E se ele é o pão da vida é porque ele alimenta, e se ele alimenta é porque ele fortalece, e se ele fortalece é porque ele tem poder, e se ele tem poder é porque ele está por cima, e se ele está por cima é porque ele já participou da vitória, e se ele já participou da vitória é porque ele é coroado, e se ele é coroado é porque ele é rei, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E se ele é Senhor é porque ele manda no céu, manda na terra, manda na minha vida, manda na tua vida também. E se ele manda é porque ele é o maior do que o sol, maior do que a lua, maior do que o céu, maior do que a terra, maior do que Abraão, maior do que Isaac, maior do que Jacó, maior do que os profetas menores, maior do que os profetas maiores, maior do que os discípulos, maior do que Paulo, maior do que Barnabé, maior do que o mundo, maior do que a AIDS, maior do que o câncer, maior do que o inferno, maior do que o diabo. E se ele é maior, dê um grito de glória, porque ele merece ser adorado nesta noite, aleluia. E eu queria, amado, aqui fazer alguns certos ditados populares que muitos dizem aí no mundo, que eu quero fazer que venha e cair nesta noite por terra, porque tem muitas pessoas e certos ditos populares que diz que aqui se faz, aqui se paga. Não, amado, aqui se faz, aqui também não se paga. Por que não se paga? Porque, amado, quantas foram as pessoas nesta vida que mataram, roubaram, e eles foram presos, e eles pagaram advogados, eles contrataram e pagaram juízes, e eles foram soltos, absolvidos, e não chegaram nem sequer pagar sua pena em uma prisão. Aí muitos deles, na visão humana, na visão ótica humana, muitas pessoas aqui nesta terra que já morreram em pecado, que pagaram juízes, que pagaram advogados e morreram em pecado. Aqui não se faz, aqui se paga não, porque o lugar de se pagar, o chamado acerto de conta, o chamado prestação de conta será lá no dia do juízo final, diante do trono branco, porque lá é o chamado acerto de conta. É por isso que nós não podemos concordar com esse dito popular que diz que aqui se faz, aqui se paga. Não, amado, existe outro dito popular que muitas pessoas falam dizendo que morreu, acabou. É outra mentira que o mundo está pregando. Morreu, acabou, não. Morreu é que começou a vida do homem. É quando o homem morre que começa a sua verdadeira vida. Não importa se o homem vai morrer de tiro, não importa se a pessoa vai morrer de doença, de enfermidade, não. O que importa é aonde o homem vai passar a sua eternidade. É a eternidade com Deus ou a eternidade sem Deus? Porque não morre é que quando acaba, não. É que quando a pessoa morreu é que começa a verdadeira vida do homem. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor.
Existe outro dito popular que muitas pessoas pregam por aí, dizendo que para tudo tem um jeito, mas só não tem jeito para a morte. Ei, até para a morte tem um jeito. Para o pior traficante tem um jeito. Para a pior prostituta tem um jeito. Para o pior drogado tem um jeito. Para o pior alcoólatra tem um jeito. Até para a morte tem um jeito. Não é à toa que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para dizer que a última palavra não é da morte, que a última palavra é do Senhor, a última palavra é de Deus. É por isso que a última palavra não é da morte. Então, amado, para tudo tem um jeito, até para a morte tem um jeito. Aí muitos querem me contrariar e dizer: não, pregador, você está enganado. Quando as pessoas morreram, não reviveram. Sim, muitos morreram e não reviveram, mas muitos morreram e foram ressuscitados, porque o próprio Jesus, ele é uma prova disso. E eu quero te provar que ele é uma prova disso, porque uma certa vez um poeta francês escreveu no ano de 1886, dizendo na França que houve um dia que a grande graduação criada por Deus, chamada rocha, disse que era mais forte, disse que era maior. A rocha pulou, só tinha dizendo que era mais forte, quando a rocha se gloriava, dizendo que era mais forte. Aí veio o ferro, criado na serralheria. O ferro desmiuça toda a rocha, e o ferro diz: escreve na agenda: eu é que sou forte, eu é que sou maior, porque eu esmiucei a rocha quando a pedra se gloriava, dizendo que era mais forte. Aí veio o fogo da brasa, derreteu todo o ferro, e o fogo disse: escreve na agenda: eu é que sou forte, eu é que sou maior, porque eu derreti o ferro que esmiuçou a rocha quando o fogo pensava que era mais forte. Aí veio a força da água, apagou o fogo, e a água disse: escreve na agenda: eu é que sou forte, eu é que sou maior, porque eu apaguei o fogo derreteu o ferro que esmiuçou a rocha quando a água se gloriava, pensando que era mais forte. Aí veio o sol, secou a água, e o sol disse: escreve na agenda: eu é que sou forte, eu é que sou maior, porque eu sequei a água que apagou o fogo derreteu o ferro que esmiuçou a rocha quando o sol pensava que era mais forte. Aí veio as nuvens, tapou o sol, e as nuvens dizem: escreve na agenda: eu é que sou forte, eu é que sou maior, porque eu tapei o sol que secou a água que apagou o fogo derreteu o ferro que esmiuçou a rocha quando as nuvens se gloriavam, pensando que era mais forte. Aí veio a força do vento, arrastando as nuvens, e o vento disse: escreve na agenda: eu é que sou forte, eu é que sou maior, porque eu arrastei as nuvens. A nuvem que tapou o sol que secou a água que apagou o fogo derreteu o ferro que esmiuçou a rocha quando o vento pensava que era mais forte. Aí veio as montanhas, pagou a força do vento, o vento começou a andar em círculos por dentro da montanha, e a montanha disse: escreve na agenda: eu é que sou forte, eu é que sou maior, porque eu parei o vento que arrastou as nuvens, a nuvem que tapou o sol que secou a água que apagou o fogo derreteu o ferro que esmiuçou a rocha quando as montanhas pensavam que era mais forte. Aí veio o homem com toda a sua tecnologia, destruiu toda a montanha, e o homem diz: escreve na agenda: eu é que sou forte, eu é que sou maior, porque eu destruí a montanha que parou o vento que arrastou as nuvens, a nuvem que tapou o sol que secou a água que apagou o fogo derreteu o ferro que esmiuçou a rocha quando o homem se gloriava, pensando que era mais forte. Aí veio a morte, matou o homem, e a morte disse: diabo, escreve no inferno: eu é que sou forte, eu é que sou maior. Matei profetas, patriarcas, homens e mulheres de Deus. Eu matei o homem, o homem destruiu a montanha que parou o vento que arrastou as nuvens, a nuvem que tapou o sol que secou a água que apagou o fogo derreteu o ferro que esmiuçou a rocha quando a morte se gloriava, pensando que era mais forte. Aí veio Jesus Cristo de Nazaré, subiu na cruz do Calvário, morreu, mas ressuscitou no terceiro dia, tomou a chave da morte e disse: o maior dessa história é eu, o maior dessa história
glória. É Jesus Cristo que morreu, mas que está vivo para todos sempre. Então, amado, a última palavra não é da morte, mas a última palavra é de Deus, porque Ele está acima de tudo e nada está acima daquele que é o Criador dos céus e da terra. Então, amado, depois dessa introdução da grandeza do nosso Deus, da qual eu sirvo, da qual você serve, eu quero convidar a amada igreja do Senhor para abrirem as vossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Eu quero repetir mais uma vez a parte B desse versículo que diz assim: Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que tu andares. Louvado, exaltado seja Deus. Amados e queridos irmãos, todas as vezes em que nós lemos a palavra do Senhor, no livro de Josué, capítulo 1, a parte B do versículo 9, que diz assim: Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que tu andares. Eu fico muito alegre, eu fico muito contente em saber que por onde quer que eu vá, que por onde quer que nós formos, a presença de Deus virá conosco. Ou seja, se você for para a direita, a presença de Deus virá com você. Se você for para a esquerda, a presença de Deus virá com você. Se você for para a frente, a presença de Deus virá com você. Como a sua própria palavra nos diz: Quando passares pelas águas, não te afogarás. Quando passares pelo fogo, chama nenhum arderá em ti, porque o Senhor teu Deus é contigo. Aleluia. Então, amados, é o motivo de nós nos alegrarmos, é o motivo de nós ficarmos alegres, felizes e contentes em saber que nós servimos ao Deus que é onipresente. O diabo, o inimigo da nossa alma, ele não é onipresente não, mas o Deus ao qual nós servimos, o Deus ao qual nós adoramos, o Deus ao qual nós bendizemos, ele sim é onipresente. Mas talvez você deve estar se perguntando: Mas irmão Reinaldo, o que é onipresente? Qual é o significado da palavra onipresente? Onipresente, amado, é aquele que está em todos os lugares, aquele que se faz presente em todos os momentos de nossas vidas. Aleluia. Mas se você ler, amado, no livro de Josué, que a presença de Deus, ela é como simbolizava a arca da aliança. A arca da aliança, amado, era uma caixa de madeira de cetim, coberta de ouro, por dentro e por fora, com 3 camadas apontando para a Trindade, com uma tampa chamada propiciatório, que significa onde Deus nos é propício. Aquela caixa de madeira que continha 3 artefatos ou 3 objetos no seu interior: o maná do deserto, a vara de Arão que tinha florescido, e uma réplica da tábua da lei que tinha sido quebrada a primeira vez, e Deus refizera a mão de Moisés. Esta era a arca da aliança. Não era um Deus, representava, simbolizava a presença do Senhor. Se você ler no livro de Josué, capítulo 3, a Bíblia diz que tinha que haver distância entre a arca e o povo, e quem se aproximasse morria. Você já leu 2 Samuel, capítulo 6, a Bíblia diz que um homem chamado Uzá tentou segurar a arca, para a arca não cair. A Bíblia diz que ao tocar, ele foi fulminado, ele morreu porque tocou na arca do Senhor, porque não podia tocar. Aí se você ler no livro do profeta, a Bíblia diz que Deus falou para Bezaleel: Bezaleel, costura agora um véu. Aí pergunta: Mas para que esse véu? Ele diz: Para separar o homem da minha presença. Se você ler no profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, a Bíblia diz que tinha
tinha que haver distância entre a arca e o povo. A Bíblia diz, amado, também que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Havia véu, havia pecado, havia lei, não tinha como se aproximar do Senhor, não podiam se aproximar da presença de Deus. Para complicar o negócio mais ainda, 400 anos de silêncio, de Malaquias a Mateus, o povo estava morrendo, a igreja estava perecendo, porque a igreja sem intimidade com Deus perece. Aquele que não busca a presença de Deus morre. E naquele tempo eles só estavam lembrando de Isaías, só lembrando de Abraão, só lembrando das coisas passadas. Mas nesta noite eu não acabo a minha história aqui, eu me alegro, e vocês também precisam se alegrar, porque um dia lá na cruz do Calvário, o amado da nossa alma abriu a sua boca e diz: está consumado, está consumado. Quando ele diz está consumado, o véu do templo se rasgou de cima para baixo. O véu do templo fazia separação entre o lugar santo e o santíssimo lugar, e apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no dia de expiação para oferecer sacrifício em prol do pecado do povo de Israel. Mas se o sacerdote entrasse lá em pecado, Deus matava, Deus fulminava ele ali, porque não podia entrar em pecado. Mas hoje o nosso sumo sacerdote Jesus abriu a sua boca e disse: está consumado, e o véu do templo se rasga, porque aquilo que separava o homem da presença de Deus já não separa mais. Então, amado, hoje, depois da dispensação da graça, a presença de Deus é real, a presença de Deus é insubstituível. Nada nessa vida consegue substituir a presença de Deus na vida do homem e na vida de uma mulher. Mas por que é que eu digo isso? Eu digo isso, amado, porque o homem pode ter inteligência, o homem pode ter sabedoria, o homem pode ter um carro importado, ele pode ter uma mansão, ele pode ter a moto do ano, em outras palavras, ele pode ter o mundo todo aos seus pés, mas se ele não tiver na sua vida a presença de Deus, ele não tem nada, ele não tem absolutamente nada. E eu tenho absoluta certeza que se eu não viesse nesta noite, qualquer um aqui de vocês me substituiria, porque eu não sou insubstituível. Ninguém aqui é insubstituível. Mas se Deus não estivesse aqui nesta noite, se a sua presença não estivesse aqui nesta noite, ninguém na face da terra substituiria a presença de Deus. Mas por quê? É porque é só Ele que salva, é só Ele que cura, é só Ele que liberta, é só Ele que transforma, é só Ele que batiza, é só Ele que renova, é só Ele que capacita, é só Ele que transforma a vida do homem. Louvado e exaltado seja Deus. E eu tenho absoluta certeza de que Ele está aqui nesta noite, porque a sua palavra não mente, a sua palavra ela é fiel e verdadeira, e ela nos diz que onde tiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali Ele está presente. Só quem está sentindo a presença dEle dê um grito de glória, porque Ele merece toda a adoração do céu e da terra. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E a prova, amado, de que um crente é feliz, uma prova de que uma pessoa ela tem a presença de Deus, é de que a presença de Deus é real na sua vida. Mas por que que eu digo isso? Eu digo isso, amado, porque um crente ele pode entender de teologia, um crente ele pode conhecer a Bíblia toda, de Gênesis ao Apocalipse. Um crente ele pode entender da hermenêutica, da homilética, do grego, do hebraico e do aramaico. Um crente ele pode ser um grande pregador, ele pode ser um grande cantor, ele pode ter uma grande oratória, mas se ele não tiver na sua vida a presença de Deus, ele não tem nada, ele não tem absolutamente nada. E eu tenho, amado, eu quero fazer uma comparação de que aquele que não tem a presença de Deus, ele é como um jardim sem flores, e sem flores não pode ornamentar aquele ambiente. Um crente que não tem a presença de Deus, ele é como um pássaro preso na gaiola, que tem asas, mas que não pode voar. Um crente que não tem a presença de Deus na sua vida, ele é como um dia sem sol, e sem sol não pode brilhar. Um crente que não tem a presença
presença de Deus na sua vida, ele é como um carro 0 quilômetro, mas que não tem combustível, e sem combustível não pode andar. Mas um crente amado, que tem a presença de Deus, ele pode até não entender de teologia, ele pode até não ser entender da hermenêutica, da homilética, do grego, do hebraico, do aramaico, ele pode até não ser um grande pregador, ele pode até não ser um grande cantor, ele pode até não ter uma grande oratória, mas se ele tiver na sua vida a presença de Deus, tem absoluta certeza de que ele é mais do que vencedor. O diabo precisa te respeitar, o mal se apogenta de ti, o inferno treme e se abala com a presença de Deus na sua vida. O seu nome é conhecido e temido no inferno, porque a presença de Deus é real na tua vida. E quando o diabo chega até você, ele tem que voltar de ré para o inferno. A presença de Deus é tremenda em nossas vidas. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E existe, amado, uma diferença de quem tem e de quem não tem a presença de Deus. A diferença de quem tem e de quem não tem a presença de Deus é essa: aquele que não tem a presença de Deus na sua vida, ele é tocável. O diabo toca, o diabo rouba, o diabo destrói, o diabo frustra. Mas aquele que tem a presença de Deus, ele é intocável. E eu comparo o crente que tem a presença de Deus como uma panela de pressão que está no fogo. Você sabe que quando a panela está no fogo, você não ousa tocar, porque você sabe que vai se queimar. Assim também aquele que tem a presença de Deus na sua vida, o diabo vem e não toca, a enfermidade vem e não toca, porque a presença de Deus é real na tua vida. A diferença de quem tem e de quem não tem a presença de Deus é essa: aquele que não tem a presença de Deus na sua vida, ele é como fogo de palha, logo se apaga. Mas aquele que tem a presença de Deus, ele é como fogo do altar, que não se apagará. A diferença de quem tem e de quem não tem a presença de Deus é essa: aquele que não tem a presença de Deus na sua vida, ele vê na oportunidade dificuldade, sim, ele vê na oportunidade dificuldade. Mas aquele que tem a presença de Deus, ele vê na dificuldade oportunidade. A diferença de quem tem e de quem não tem a presença de Deus, aquele que não tem a presença de Deus na sua vida, ele é como um abismo para muitas pessoas, ele é como um abismo. Mas aquele que tem a presença de Deus, ele é como uma ponte. A diferença de quem tem e de quem não tem a presença de Deus é essa: aquele que não tem a presença de Deus na sua vida, ele reclama de Deus, ele só sabe reclamar de Deus. Mas aquele que tem a presença de Deus, ele clama a Deus. A diferença de quem tem e de quem não tem a presença de Deus na sua vida é essa: aquele que não tem a presença de Deus na sua vida, ele tem visão de porco, só olha para baixo. Você nunca vai ver o porco olhar para cima, porque o porco só olha para baixo. Mas aquele que tem a presença de Deus, ele tem visão de águia, olha para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Essa é a diferença de quem tem e de quem não tem a presença de Deus. Então, amado, é muito fácil você saber quem tem e quem não tem a presença de Deus. Dá uma olhadinha para o seu irmão que está do seu lado. Se ele estiver com a cara fechada e até agora ele não tem um glória a Deus, aleluia, é porque não tem a presença de Deus. Mas se ele estiver com um sorriso estampado no rosto e até agora não cessou de dar glória a Deus, é porque ele tem a presença de Deus. Dê uma olhadinha e vê se ele tem a presença de Deus na sua vida. Então, amado, a presença de Deus é real, a presença de Deus é fundamental em nossas vidas. E quando eu falo nisso, eu me lembro de Moisés, um grande homem de Deus, o maior líder que a nação de Israel já conheceu. A Bíblia diz que quando Deus falou para Moisés para libertar o seu povo que estava preso no Egito, Moisés disse: Senhor, eu vou, mas se a tua presença não for conosco, Senhor, não nos permita que saiamos daqui. Vocês sabem o que é que Moisés estava dizendo para Deus? Eu sei que você sabe, mas eu vou te dizer, só para você ter um prazer de dar glória. Moisés estava dizendo: Senhor, é a tua presença que faz a diferença. Senhor, é a tua presença que abre e fecha a porta. Senhor, é a tua presença que abre o mar vermelho para o seu povo passar. Senhor,
Senhor, é a tua presença que faz com que uma velha de 90 anos dê a luz a um filho, como você fez com Sara. Senhor, é a tua presença que faz com que os corpos levem alimento para seu profeta que está dentro da caverna, como você fez com Elias. Senhor, é a tua presença que faz com que um escravo se torne governador, como você fez com José. Senhor, é a tua presença que faz com que a quarta pessoa esteja dentro da fornalha, como você fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. Senhor, é a tua presença que faz com que os leões fiquem de jejum diante do seu servo que está dentro da cova, como você fez com Daniel. Senhor, é a tua presença que faz com que um soldado ressuscite ao tocar nos ossos do seu profeta que está dentro da sepultura. Senhor, é a tua presença que pega o homem da sarjeta e transforma ele num pregador, como ele fez com a minha vida e como ele também vai fazer na tua vida. Senhor, é a tua presença que faz a diferença. Só quem crê que a presença de Deus faz a diferença, levante a sua mão e dê um grito de glória para ele. Aleluia. Eu quero te dizer, amado, que se Jesus estivesse morto, a gente daria 1 minuto de silêncio para ele, mas Jesus Cristo está vivo, então dê 1 minuto de glória para ele, dê 1 minuto de glória para ele. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Eu discordo, amado, de muitos pregadores que pregam acerca de Jó. Tem muitos pregadores que pregam e dizem que Jó perdeu tudo. Não, Jó nunca perdeu tudo. Jó perdeu muita coisa, mas Jó nunca perdeu tudo. É bem verdade que a Bíblia diz que Jó perdeu seus 10 filhos. É muita coisa, mas não é tudo. É bem verdade que a Bíblia diz que Jó perdeu seus bens materiais. É muita coisa, mas não é tudo. É bem verdade que a Bíblia diz que Jó perdeu seus filhos, perdeu sua saúde. É muita coisa, mas não é tudo. Mas por que não é tudo, pregador? É porque se Jó perdeu a presença de Deus, ele não perdeu nada, porque a presença de Deus devolve tudo para você. Talvez você entrou aqui nesta noite, talvez você já perdeu muita coisa, talvez você já perdeu seu emprego, talvez você já perdeu seu casamento, talvez você já perdeu seu status, sua posição, mas eu quero te dizer que se você não perdeu a presença de Deus, você não perdeu nada, porque a presença de Deus devolve tudo para você. Então, amado, perca tudo nessa vida, mas não perca a presença de Deus. Perca tudo nessa vida, mas não perca a presença de Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Quantas são as pessoas que se reclamam de Deus? Muitos reclamam do Senhor por meras coisas que acontecem, mas a Bíblia diz que se queixa o homem, de que se queixa o homem vivente, queixe-se dos seus próprios pecados. Quantas são as pessoas em que uma saudade chega até você, chega até nós, e que ele rouba todos os nossos pertences, tudo aquilo que a gente passou parte da nossa vida para adquirir, nossa moto, nosso carro, nosso celular. E quando o ladrão vai embora com nossas coisas que a gente passou o suor para poder adquirir, trabalhando com bastante dignidade, e que o bandido vai embora com nossos pertences, nós começamos a murmurar e a dizer: Senhor, como é que o Senhor permite uma coisa dessa? Eu prego a tua palavra, eu evangelizo, eu ganho almas para o teu reino, eu sou dizimista fiel, e o Senhor permite que o ladrão chegue até a mim e roube tudo aquilo que eu passei parte da minha vida para adquirir. Ei, não se reclama de Deus, sabe por quê? Porque quando o ladrão, o assaltante chega até você, ele vem debaixo da autoridade do diabo para fazer o mal sobre nossas vidas, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Não pense, amado, que quando o diabo chega até você, ele não vem só para roubar a sua moto, não. O diabo, quando chega até você, não vem só para roubar o seu celular, seu carro, não. Quando o diabo chega até você, ele vem para te matar, ele vem para tirar a tua vida. Mas quando ele chega até você, ele olha para você, ele não enxerga você, mas ele enxerga a presença de Deus na sua vida. E ele tem que voltar de ré para o inferno, porque a presença de Deus é real em nossas vidas. Louvado seja Deus. Eu gostaria de continuar, amado, mas o tempo não nos permite mais. E com a permissão do pastor Reginaldo,
Eu convido os amados que se coloquem de pé. Glória a Deus. Nesta noite, eu fui colocado para ministrar a palavra do Senhor. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Então, se Deus colocou essa mensagem no meu coração, se Deus colocou no coração do pastor Reginaldo fazer o convite para estarmos nesta noite, é porque alguém nesta noite precisou ouvir esta palavra. Porque o meu Jesus que eu prego, o teu Jesus que você serve, ele não é fuxiqueiro nem fofoqueiro para falar de quem não está presente. E se ele falou nesta noite é porque alguém precisa de um renovo. Alguém precisa de renovar a sua aliança diante da presença do Senhor. Não eu, mas o Espírito Santo de Deus convida você nesta noite a estar aqui na frente para renovar a sua aliança diante do Senhor. Quando você adentrou nesta noite, amado, talvez incerto de que se Jesus volta hoje, você não subiria. Tem alguém nesta noite que quer fazer um renovo diante do Senhor? Venha, não se envergonhe. Deus está falando no seu coração. Isso aconteceu comigo quando eu aceitei a Jesus Cristo. Eu me esfriei, minha perna começou a tremer. E eu comecei ao coração faltar sair pela boca. E eu entendia que era Deus que falava comigo. Assim também é com você. Não saia desta noite sem a certeza da sua salvação. O diabo está aí, levando muitas vidas para o inferno, enganando, iludindo pessoas, dizendo que o inferno não existe, mas o inferno é real. E Jesus falou mais sobre o inferno do que o céu, porque ele sabe que o céu é uma realidade, assim como o inferno também é uma realidade. Tem alguém nesta noite que quer renovar a sua aliança? Venha. Não tenha vergonha. Vergonha é Jesus voltar e a pessoa ficar porque não quis aceitar. A maior tragédia que muitos pregam aí não é o que eles dizem. A maior tragédia é o homem viver nessa vida e morrer sem Deus. Muitos vivem, crescem e morrem porque não buscaram a presença do Senhor. Tem alguém para Jesus? Quer renovar sua aliança? Se não tiver, não é nem por força nem por violência. Uma coisa eu aprendi, amado, que quando o Evangelho não salva o pecador, o Evangelho salva o pregador da sua responsabilidade. Porque aquele peso que estava sobre meus lombos, sobre as minhas costas para pregar a palavra nesta noite, foi entregue para vocês. Eu saio desta noite convicto como o mensageiro de Deus para entregar esta palavra. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade em nome de Jesus.